dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Voltando ao estudo das Sagradas Escrituras no livro de Salmos, e tendo escolhido passarmos pelos Salmos debaixo de temas, títulos, procurando assuntos escolhidos nos Salmos, após o estudo dos Salmos messiânicos, estivemos vendo os Salmos de oração e súplica, os Salmos que mostram que Deus julgará o ímpio e livrará o justo, os Salmos penitenciais, que refere-se às confissões das transgressões e à procura da misericórdia e do perdão de Deus, Salmos de confiança e de devoção, também já foram vistos, e na última oportunidade anterior, estivemos vendo os Salmos litúrgicos, citados, colocados como sendo alguns salmos, tiramos somente 4 como exemplo, de salmos cantados em ocasiões festivas, e em particular por ocasião da ministração da Páscoa. Terminados os salmos litúrgicos, também na ocasião anterior, estudamos cânticos de ação de graças, vários deles como modelo e exemplo, e hoje, depois desses salmos apresentados, já vistos, vamos estar vendo os salmos imprecatórios, começando no salmo de número 35. São considerados salmos imprecatórios o 35, 55, 58, 59, 74, 83, 109, mas lembrando que poderemos encontrar imprecações em outros salmos também, pelo que no mesmo salmo encontramos vários assuntos ali colocados, mas são alguns colocados como modelo para entendermos as palavras dos salmistas, ou a condução do Espírito de Deus. O que chamamos salmos imprecatórios? Salmos imprecatórios são aqueles em que o autor pede a Deus que castigue os seus inimigos, ou são salmos em que se invoca a maldição ou a condenação divina sobre os ímpios. Observe que é uma palavra forte esta que temos colocado, mas que diríamos diante da palavra que Paulo sempre salientou? O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Portanto, é um fato forte, mas é uma realidade que segue a cada um de nós. Por isso que Ezequiel vai falar que Deus colocou diante de nós 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem leva à vida eterna e o caminho do mal leva à condenação, à morte. E o Senhor diz: escolhei, pois, o caminho do bem para que vivais. É uma realidade, luz, trevas, certo ou errado, inocente ou culpado. Diante de Deus não há meio termo, ou vive eternamente, ou dele está excluído eternamente. Assim, os salmos imprecatórios, vamos entender, considerando melhor este fato, essa dureza das expressões. Por quê? Primeiro, eles se situam na antiga dispensação, na lei, olho por olho. Então é a realidade. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Outro aspecto, não é um ódio pessoal
mas dizê-lo pela causa de Deus e Israel contra os inimigos e o mal. Então, pelo bem do povo de Deus, existe de fato essas expressões imprecatórias de clamor a Deus por operação da sua justiça, da sua vara estar sobre os ímpios. Uma terceira situação não é justiça feita pelas próprias mãos. A Deus pertence a vingança. Então o salmista, ao trazer estas súplicas de juízo de Deus, é para que Deus venha logo agir em vingança dos necessitados, dos oprimidos, dos injustiçados, e não ele mesmo arquitetando uma vingança. Continua o item 4, ainda que não havia uma revelação clara do juízo final, quando os maus serão castigados. A ideia mais clara de que haverá um juízo final na vinda de Jesus, isso não estava tão claro, pelo que o clamor nas gerações é que Deus fizesse ver a recompensa dele para os justos, a recompensa dele para os ímpios. Como também uma quinta explicação ou consideração, a revelação plena do amor só veio depois com Cristo Jesus, onde também Pedro vai falar da longanimidade de Deus, em que ele suporta e espera de uma forma tremenda que aquele que está no caminho errado venha a reconsiderar, ver o mau caminho que anda e nisso retornar para o caminho do bem e desfrutar da salvação. Assim, passando ao Salmo 35, um primeiro exemplo, dentre outros que poderiam ser tirados, ou em textos, outros em que poderíamos encontrar algo imprecatório, vamos ver o 35, um salmo que tem por título ser de Davi e que diz nos seus primeiros versos: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobrir de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Aí estão as palavras. É a busca do socorro de Deus para Deus agir em livramento, em salvação e dar a cada um a recompensa das suas obras. No caso, para o ímpio, as obras más terem também a condenação de Deus. Continua o salmo, em outras palavras: sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Vão observando isto, porque essas palavras também são de um justo que está sendo injustiçado e ele olha para Deus e pede que o Senhor venha agir. No que também consideremos que muitos destes salmos não é bem o salmista,
mas é o Espírito de Deus comovendo para trazer palavras que seriam aquelas palavras que diria Jesus diante do Pai, quando, na verdade, seria injustiçado estando na vida de carne, se fazendo igual a nós. Observem bem isto. Por isso mesmo, a palavra, tornaram-me o mal pelo bem, do verso 12, roubando a minha alma. E Jesus chegou a citar algo semelhante, né? Quando, sendo julgado, ele disse sobre isso mesmo, qual o mal que ele tinha feito, mas antes, andando entre eles, supriu, socorreu em todas as suas necessidades. Continuando este salmo, versos 17 em diante, ainda lemos: Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, pois não falam de paz. Antes, projeto enganar os quietos da terra. Tu, Senhor, ouviste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Aí estão estas palavras, e interessante também que essas palavras são como uma instrução para aquele que, lendo este texto, pudesse considerar que, sendo oprimido, sendo injustiçado, há um Deus que, no tempo certo, vai requerer todas as coisas. E como disse Paulo, se esperarmos em Cristo Jesus só nesta vida, somos o mais miserável dos homens, mas após esta vida, temos ainda a eternidade, pelo que vale a pena suportar. Ou como diz lá em Lamentações, farte-se de afronta, porque Deus não vai esquecer-se ou demorar-se, né, em socorrer o necessitado. Há um tempo, só Deus entende este tempo. Prosseguindo, passamos agora ao Salmo de número 55, Salmo 55, que tem por título Masquil de Davi para o cantor mor, sobre Neginote, ou Neginote, conforme a versão. Lembrando que masquil é poema e Neginote, salmo que deveria ser acompanhado com instrumentos de cordas. Dizem os primeiros versos do Salmo 55: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram, pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aí está Deus sendo invocado, aquele que não quer usar as armas da iniquidade, da violência, da injustiça, da astúcia, da mentira, só acha um jeito certo de fazer: apresentar a Deus a sua questão. Se não fosse essa esperança, o mundo estava destruído por nós mesmos, porque se cada um fosse vingar aquilo que tem recebido de calúnia, de afronta, as injustiças que sofre, tanta coisa, o mundo era continuamente uns aos outros se matarem, e não haveria justo na face da terra. Por isso, a vantagem deste salmo, imprecatório, duro nas suas palavras, quando clama
por Deus para trazer o juízo sobre os ímpios, mas é uma verdade. E a certeza do justo de que vai receber uma recompensa de Deus. Verso 9 em diante diz: despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade, maldade lá dentro na cidade. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade no seu próprio interior. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Aí estão as palavras. Salmo 55. E observem que esse juízo de condenação certamente virá sobre os ímpios que não tem mudança na sua forma de viver ímpia. Virá o juízo de Deus, porque a demora do Senhor é em benefício deles mesmos, para que possam não ser achados numa forma de transgressão ou desviados de Deus, dignos do juízo de condenação e morte. Mas, não mudando, não tendo temor de Deus, virá a sua destruição. Passando à frente, Salmo 58, também imprecatório nas palavras que nós temos escolhido, tendo o título Migtão de Davi para o cantor mor Altachete. Lembrando que Migtão de Davi também é cântico, é poema. Altachete é um salmo para ser cantado com a melodia de não destruas, uma melodia que deveria existir naquele tempo passado. Passando aos primeiros versos do Salmo 58, lemos: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tem tapado os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Observe que a palavra agora falando de imprecação, mas está questionando a própria congregação. Será que todos no meio do povo de Deus, no meio da congregação, são de fato aqueles que falam justiça, que julgam retamente? Ou o contrário, na verdade no coração são forjadas iniquidades? Porque noutra palavra já vimos, não há um justo sequer. Se formos ler Romanos capítulo 3, aí vemos Paulo falando que é próprio da natureza humana uma situação bem contrária à justiça e à verdade que são próprias de Deus. Pelo quê?
este alerta desta imprecação é para nós mesmos. Quem é justo? Quem é justo? Por isso, nada de pressa em julgar e em tomar vingança, porque nós podemos em alguma coisa estarmos também errados. Esta palavra, falando figuradamente serpente, víbora surda, poderíamos até tomar como aqueles que ouvem a proclamação do Evangelho ou as palavras de Deus pelos profetas, mas entretanto se fazem surdos. E para eles então continua a natureza venenosa, astuta agindo e não tem paz, não há modificação do seu comportamento. Continuando, a palavra do Salmo 58 ainda diz, a partir do verso 6, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, sumam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete, assim se vão, antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Observe que este salmo é nesse aspecto, para dizer ao justo que sim, há um julgamento de Deus. No tempo certo, Deus age contra o ímpio e traz livramento para o justo. Que o justo, então, publique isso e se alegre, sabendo que o fruto da sua justiça ele vai colher depois e com fartura. Continuando o nosso estudo, passando ao Salmo 59, salmo também imprecatório, que suplica a Deus pela sua atuação de juízo sobre os ímpios e os condene. Temos o título do Salmo 59 de Mictão de Davi para o cantor Mor sobre Altachete, quando Saul lhes mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Outra vez, a instrução daquele que compôs como deveria ser cantado este salmo, na melodia Altachete, que nós já vimos anteriormente. Continuando, Salmo 59, a partir do verso 2, encontramos estas palavras: livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas à minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares, e olha, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Aí estão essas palavras outra vez. É uma constante desse tipo de mensagem entre os salmos. Depois, no verso 8 em diante, continua ainda a palavra dizendo: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver
o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. É o mesmo sentido sempre. O que nós vemos nesse texto, no verso 11, a preocupação do salmista de que os ímpios não sejam totalmente retirados, mas que se veja neles a reprovação de Deus, o abatimento de Deus, para que o justo tema e não escolha esse caminho da impiedade. Agora, se não tiver um parâmetro de comparação de certo e errado, juízo de Deus, condenação de Deus, o homem é tendente a errar também, usando da violência. Portanto, esta palavra. Mas continua a ideia: o que o homem plantar, isso mesmo vai colher. Pelas palavras de soberba, pelas maldições e pelas mentiras que proferem, vão colher isso mesmo. Porque o engano, na verdade, no final, vai ser para o próprio que usou da mentira. Continuando, o Salmo 74, também imprecatório. Agora, não sendo de Davi, o título diz que é Masquil de Asaf, ou poema, cântico de Asaf. E os versos primeiros deste Salmo 74 dizem para nós: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão? Sim, a tua destra. Tira do teu seio e consome-os. Então observe que a preocupação do salmista não está propriamente em si mesmo, mas no nome do Senhor que está sendo profanado, zombado, quando os ímpios, os inimigos, parecem triunfar sobre o povo de Deus e até mesmo no santuário já têm colocados as suas insígnias. Imaginemos em Israel, vamos supor, os adversários colocando bandeiras, deles nos muros, nas torres de Jerusalém ou no próprio santuário, como conquistados pelo inimigo, e rindo-se do Deus de Israel. Lembremos aquele sentimento de Davi quando enfrentou Golias. Não foi exaltação de Davi, ele colocou Deus sobre todas as coisas. Não pode se zombar de Deus dessa forma. Eu vou agir e parte. Então, vamos dizer assim, nesse sentido é que o Salmo imprecatório fala sempre também. Não está certo o ímpio zombar de Deus. Deus é digno de honra, de glória, de louvor, e ninguém, aproveitando da sua benignidade, misericórdia, longanimidade, vai continuar fazendo o que é errado, achando que Deus não age. Mas sim, Deus é juiz. E continua a palavra a partir do verso 12, dizendo: todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Lembra-te disso.
que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Aí estão as palavras. Interessante lembrar que o salmista sabe que Deus pode pleitear a sua causa. No tempo de Juízes, nós temos Gideão, que foi e destruiu um ídolo na cidade. E vieram depois os idólatras contra Gideão para o matar. E o pai de Gideão foi sábio, parou todos e disse assim: se Baal é Deus, Baal vai requerer do meu filho o que ele fez. E se vocês fizerem alguma coisa, eu lanço a espada contra vocês. Por quê? Qual é a ideia? Se Baal é Deus, ele que se cuide, ele que se vingue, ele que processe ou atue contra Gideão. Agora aqui no caso, com segurança, isso pode ser falado, que Deus pleiteia a sua própria causa, e Deus vai pleitear a sua própria causa. Não precisa ninguém querer agir para ajudar a Deus, mas perplexo pela demora, paciência de Deus, o salmista clama: até quando, Senhor? Até quando? Mas ao mesmo tempo ele considera: Deus faz o dia, Deus faz a noite. Um tempo ele tolera e um tempo ele cobra aquilo que é feito de errado. Então deixa o ciclo acontecer e virá o juízo de Deus. Salmo 83, também imprecatório, cântico e salmo de Asaf. Nos primeiros versos, o Salmo 83 diz: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-nos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque a uma se coluiaram, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia. Aí estão os primeiros versos. Então o salmista está considerando quantos povos se levantam contra Israel, povo de Deus, querendo destruí-lo, esquecendo que Israel é de Deus. Seria como roubar, destruir algo que é de Deus. E o salmista clamando a Deus: até quando, Senhor? Não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, não fiques impassível, Deus. Continuando, verso 9 e versos seguintes, nós temos ainda a palavra que diz: faz-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Dor, vieram a servir de estrumes para a terra. Faz os teus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão
hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. Observe essas palavras, essas comparações. Tantos povos estão se levantando contra Israel para destruí-lo, desconsiderando que eles são de Deus. E o salmista diz: como o Senhor operou no passado, destruindo tremendamente a Midian, como o Senhor fez com Sísera e Jabim, como também com Oreb, com Zeeb, Zeba e Zalmuna, príncipes diversos dos inimigos de Deus que foram depois capturados e também mortos, que Deus venha continuar fazendo isso com os inimigos da atualidade. Lembremos uma passagem em que Josué, saindo em guerra para conquistar as terras da Palestina, veio a prender vários príncipes e colocou-os no chão e mandou que viessem homens guerreiros e colocassem os pés sobre os pescoços deles. Depois disse: assim fará o Senhor com todos os seus inimigos, se tão somente Israel andar nos seus caminhos. Enquanto Israel for de Deus, Deus é quem vai pleitear a causa do povo dele, a causa de Israel. Continuando, verso 14 e seguintes: como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas, assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí está. Mas observe aqui uma palavra em favor. Observe bem: encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Então, é uma consideração, uma colocação de que sejam repreendidos e reconheçam que o Senhor é Deus e possam se voltar para Ele. Mas isso não acontecendo, é destruição mesmo. É a palavra do Senhor em juízo para com os ímpios. Continuando, mais um último salmo imprecatório, Salmo 109, Salmo de Davi, diz o título, para o cantor mor. E os primeiros versos dizem: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Esses são os primeiros versos no mesmo sentido. Os ímpios prosperando, os ímpios fazendo, mas que Deus venha agir contra eles, porque não consideram o benigno que faz o bem, porque a esses levam o mal, e aqueles que em amor tratam com eles, eles vêm com o seu ódio. Então não interessa, eles querem o próprio bem à custa do mal dos outros. Então
que tenham a mesma recompensa, que sobre eles também venha um inimigo, um ímpio, ou o próprio Satanás esteja ao seu lado. Continuando, Salmo 109, lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-nos estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a equidade de seus pais, ou a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto, se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Mesmas palavras, o mesmo sentido. E também lembremos que este salmo, em seus versos, nestas palavras, são palavras que foram direcionadas para Judas Iscariotes, no sentido de que viesse o juízo de Deus sobre ele e sobre a sua descendência. Em algum lugar se fala que o outro venha tomar o seu cargo, ocupe o seu lugar. É também messiânico nesse sentido. Mas nós estamos colocando como imprecatório. Passando à frente, neste Salmo 109, verso 18 em diante, assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Essas são as palavras dos salmos imprecatórios. Lembremos, irmãos, que nesse tempo Jesus ainda não tinha vindo. Então, a própria ressurreição era algo não tão conhecido. Mas depois que Jesus veio e sofreu toda a injustiça, foi à morte, como ovelha, deixou-se levar ao matador, mas ao terceiro dia ressuscitou, aí está a prova máxima de que Deus é aquele que age. E a sua recompensa não é para este mundo, é para a eternidade. Pelo que o injusto pode fazer o que fizer o tempo todo da sua existência, mas não terá a vida eterna. Enquanto o justo pode sofrer a sua vida inteirinha, mas os 100, 200, 1000 anos que possa viver debaixo de opressão e injustiça não é nada diante da eternidade. Mas graças a Deus que Deus está abreviando o tempo, a gente não vai viver tanto assim num mundo tão mau, tão violento, tão cheio de engano, de mentira, etc. É um pouco tempo, um pouquinho de tempo que há de vir, virá. É pouquinho de tempo e não tardará. A recompensa do ímpio e a recompensa do que espera em Deus. Temos a vida eterna à frente. Assim, continuando, encerrando com o Salmo 109, esses modelos de salmos imprecatórios, passamos aos salmos de cânticos de aleluia e de louvor. E podem ser muito mais do que uma pequena relação assim escolhida desde o Salmo 21 até o Salmo 150, porque os cânticos, muitos deles são de louvor a Deus, se não em muitas palavras, versos do Salmo, mas em alguns versos
sempre encontramos louvores por muitos salmos. Portanto, apenas uma amostragem de cânticos de aleluia e de louvor, que são o quê? Salmos de aleluia e de louvor são os que engrandecem o nome, a majestade, a bondade e a salvação de Deus. Enfim, são os cânticos de aleluia e de louvor, os salmos que proclamam as virtudes de Deus e a sua grandeza. Continuando, passando ao primeiro salmo como uma amostragem, Salmo 21, que tem por título Salmo de Davi para o cantor mor. Que diz o Salmo 21? O rei se alegra em tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija, pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. A vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aí está, salmo que também poderia ser considerado messiânico, porque são diretamente a respeito de Jesus, pela citação que encontramos lá em Hebreus, que estas palavras foram dirigidas, referir-se ao próprio Senhor Jesus. Passando a outro salmo, Salmo 33, que não tem nenhum título, mas que diz desta forma, a partir do verso 1: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, é para o justo considerar as obras de Deus, considerar as suas palavras e então ver nelas retidão, nas suas obras fidelidade e louvar ao Senhor. Continua o Salmo 33 a partir do verso 5, ainda dizendo: Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Observe, os justos que são do Senhor devem louvar o Senhor porque tiveram o privilégio de ser escolhidos para ser herança do Senhor. Passando agora ao Salmo 100, um salmo bem conhecido e que também tem como título apenas essas 3 palavras: Salmo de louvor. Ainda que possa ter palavras de outros temas, outros sentidos, foi colocado para ser um louvor. Assim diz então o Salmo 100, nos seus versos: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom
e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Aí estão as razões muitas para que aquele que é do povo de Deus, ou o próprio povo coletivamente falando, esteja continuamente em louvor a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele nos chamou para fazer parte do seu rebanho. Sim, o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna, e observe, estende-se a sua verdade de geração em geração. Continuando, passamos ao Salmo 103, é um salmo que muitos colocam como um salmo de ações de graças, de gratidão, de reconhecimento pelos feitos do Senhor. Sim, poderia ser colocado neste tema, mas também é colocado como um cântico de louvor a Deus por todas as suas benignidades, e tem por título Salmo de Davi. Diz os primeiros versos do Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então observe, colocado como cântico de louvor, justamente porque temos a consideração de que o Senhor opera em nossas vidas muitos benefícios, como perdoando as nossas iniquidades, curando as nossas enfermidades, redimindo a nossa vida da perdição, operando em nós com benignidade e misericórdia, enchendo a nossa boca de bens. Portanto, digno ao Senhor de ser louvado por tantas coisas. Continua o Salmo 103, dizendo ainda, a partir do verso 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Exalta-se aqui a longanimidade de Deus para conosco, que não nos trata segundo. Se Deus, a nossa falha, fosse logo trazer correção, juízo, misericórdia. Mas Ele é longânimo, é digno de ser bendito, louvado. Continua o Salmo 103 dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem, são seus dias como a erva, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Mais palavras. E observe esse aspecto, como um pai se compadece de seus filhos. A expressão de Deus como pai é rara no Antigo Testamento, porque pelo juízo que Deus fazia contra as nações para deixar firmada a sua posição de juiz da terra, muitos olham o Antigo Testamento e só lembram de um Deus terrível, tremendo, e raramente parece a expressão de Deus como um pai que se compadece de seus filhos.
lembrando que nós somos frágeis em nós mesmos e por isso atua com misericórdia, uma misericórdia que é extensiva por toda a eternidade. Em especial, tudo isso para aqueles que o temem e para aqueles que lembram dos seus mandamentos. Mas lembram dos mandamentos do Senhor para cumprirem. E continua o Salmo 103: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito ou a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aí está o Salmo 103, tão conhecido como de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus, mas por isso mesmo convida a todos a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor nosso Deus. Em sequência, temos o Salmo 108, salmo também de louvor, sendo um salmo, um cântico de Davi, é o que está escrito em seu título. E diz, os primeiros versos do Salmo 108, estas palavras: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Observe o salmista dizendo que estava preparado, com o coração preparado para cantar os louvores a Deus, publicando naturalmente as suas virtudes, os seus feitos, a sua bondade, sua benignidade, a sua verdade. Passando ao Salmo 111, também no aspecto de louvor, debaixo do título, tema de louvor, não tendo um título neste salmo, lemos os primeiros versos que dizem: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrar das suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor, deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Aí está, convite a louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, e também, repetidamente, se fala pela sua misericórdia. E outro detalhe, Deus sempre lembra do seu conserto. Deus fazendo aliança conosco é aquele que nunca esquece da aliança que faz conosco. As suas promessas são firmes e Ele é fiel. Verso 6 em diante diz: mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem
todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Ao mesmo sentido sempre. Louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pela sua verdade. Passando ao Salmo 113, também como um salmo de louvor. Salmo 113 não possui nenhum título nos seus originais, mas assim diz nos seus primeiros versos: louvai ao Senhor, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória sobre os céus. E continua o Salmo 113: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aí, louvar o Senhor por quantas razões, e no destaque que nós temos no Salmo 113, no verso 7, tal qual nós lemos em Isaías, o próprio Deus dizendo que é o alto, é o sublime, habita no alto lugar, alto e sublime lugar, mas também está perto daquele que é pequeno e daquele que é necessitado. Só por isso mostra a sua bondade, e o Senhor, ainda que grande seja, não despreza o pequeno. Continuando os salmos de louvor, o 117 não possui nenhum título, é um salmo curto, simples, e que diz em apenas 2 versos: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Por quais razões louvar ao Senhor? Por causa da sua benignidade, que é grande, e a sua verdade, que é para sempre. Deus não muda. Deus não muda. Ele é em si mesmo verdade. Continuando, passando ao Salmo 135, que não possui um título, os seus primeiros versos, Salmo 135, assim dizem para nós: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar, particular. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, louvar o Senhor como aquele que, entre tantas coisas, também é verdadeiramente Deus e não os ídolos dos povos. Como também Ele criou todas as coisas que estão nos altos e as coisas que estão nas profundezas. Continua o Salmo 135 ainda, dizendo: foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, e passa a considerar uma parte histórica, que operou sinais e prodígios no meio de ti,
ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Deus operando grandemente nas nações, para mostrar que Ele é Deus e Ele tinha escolhido Israel como seu povo. E qual seria a sorte proposta para os outros povos? Se fazerem também povos do Senhor. Era só se chegar ao Senhor e não ficarem iludidos com os seus ídolos, tendo-os como deuses, Deus que nada fazem. Por isso o Salmo 135, a partir do verso 15, entra neste assunto, dizendo: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. O povo de Deus, aquele que é de Deus, esse sim tem que continuamente louvar ao Senhor. Que privilégio ser do Senhor. Salmo 136 é um salmo todo especial, não tendo título, mas é especial por causa das expressões que nós vemos. E percebemos aqui algo que poderia ser cantado de fato em coro, uns respondendo aos outros. Assim diz esse salmo: louvai ao Senhor porque é bom. E supõe-se que em coro outros respondiam: porque a sua benignidade é para sempre. Poderíamos fazer isso agora. Estarei lendo as afirmativas e nós, numa voz, dizendo a razão por que digna o Senhor de ser louvado. Porque o Senhor é digno de ser louvado? Porque a sua benignidade é para sempre. Vou fazer a leitura da primeira parte e todos nós juntos façamos a expressão da razão pelo que ele deve ser louvado. Assim diz, volta o primeiro verso: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, louvai aquele que só faz maravilhas, louvai aquele que com entendimento fez os céus, louvai aquele que estendeu a terra sobre as águas, louvai aquele que fez os grandes luminares, louvai aquele que fez o sol para governar o dia, louvai aquele que fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, louvai aquele que dividiu o mar vermelho, louvai aquele que fez passar Israel pelo meio do mar vermelho, louvai aquele que guiou o seu povo pelo deserto, louvai aquele que feriu os grandes reis, louvai aquele que se lembrou da nossa humilhação, louvai aquele que nos remiu de nossos inimigos,
Louvai aquele que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus. Sim, aí está, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Passando ao Salmo 144, com o título de Salmo de Davi, a palavra diz para nós, ou lemos nos primeiros versos, que assim trazem a mensagem: bendito seja o Senhor, minha rocha, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os, estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a direita da falsidade. Verso 9 em diante continua: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Quantas vezes é repetido isso? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Passando à frente, Salmo 145, Cântico de Davi. O Salmo 145, em suas palavras, coloco para nós: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Falarão da glória do teu reino e relatarão teu poder. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. O Senhor guarda a todos os que o amam. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Razões e razões para se louvar ao Senhor. Salmo 147. Outro salmo de louvor, não possui um título no seu original, mas desde as suas primeiras palavras trazem para nós:
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Várias mensagens nesses primeiros versos, e continua dizendo: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva e que faz produzir ervas sobre os montes. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos, quem envia o seu mandamento à terra, mostra a sua palavra a Jacó. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Razões e mais razões ainda para se louvar a Deus. É o que o salmista traz como um clamor, uma exortação, para que façamos continuamente por tantas razões assim apresentadas. Salmo 148, não possui o título, Salmo de louvor, que também diz nas suas palavras: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Então observe razões para se louvar ao Senhor, e o salmista convida todos os seres criados, sendo eles viventes ou inertes, que louvem ao Senhor, porque a grandeza, a glória do Senhor se manifesta neles mesmos. Sol e lua, estrelas, céus dos céus, águas e tanta coisa. Tudo isso Deus fez. Sim, o Senhor deve ser louvado pelas suas obras, por aqueles que foram por eles criados. Assim, a partir do verso 7, louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, continua no mesmo tom, toda a obra criada, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes de todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Lembro outra vez, não se esqueça que Israel não é uma nação carnal. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece, ou persevera. Esse aqui é de Deus, não é uma descendência carnal. Continuando, passando ao Salmo 149, que não tem um título, mas também é um salmo de louvor, e que diz para nós também uma exortação para louvarmos ao Senhor. Verso 1, lemos: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos.
Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta. Cante-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Observe nesta palavra que muitos poderiam estar no tempo antigo, de fato, tomando espada de 2 fios nas mãos para ir contra os inimigos do povo de Deus. Mas hoje, esta colocação espada de 2 fios não se refere mais a uma arma, refere à própria palavra de Deus, que é a verdade, diante da qual todos os povos têm que se render. Passando ao Salmo 150, que também não tem um título, mas é um salmo de louvor, e que nos seus poucos versos também nos exorta a este louvor a Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Estes são os salmos que colocamos como exemplos de louvores, dentre tantos outros que também poderiam ser colocados, mas mostrando por inúmeras razões digno é o Senhor do nosso louvor. Pelo que esteja em nossa garganta os altos louvores a Deus continuamente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da